Como eu devo proceder se eu estiver em crise de dor? O primeiro passo é entender que nem toda dor na coluna, nem toda dor no ciático é uma dor grave. Isto é, você não teve uma fratura, você não teve uma compressão nervosa que fez com que você perdesse a força da perna e você cai no chão sozinho, por exemplo. Você não perdeu a sensibilidade das pernas, isso é, quando você toca nas suas pernas, você sente o toque dos dois lados. Você está sentindo que a perna que a dor está irradiando, que o braço que a dor está irradiando, é uma sensibilidade maior, mas você ainda sente o toque. Você não está com incontinência urinária, você não está com incontinência fecal, você não está com febre junto com a dor, você não vem perdendo peso sem motivo. Você não descobriu perdendo peso sem descobrir uma diabetes, perdendo peso sem modificar a dieta, sem iniciar uma atividade física. A sua perda de peso não é sem razão para você desconfiar de, meu Deus, será que eu estou com câncer? Será que eu estou com tumor? Será que eu estou com infecção? Né? Essas coisas graves é muito importante que você coloque o pensamento no papel. Por exemplo, uma paciente hoje me disse, essa dor na perna, eu fico com medo de ser uma coisa. Fala pra mim, o que é que você tem medo que seja? Eu tenho medo que seja trombose. Olha, trombose, você vai ter dor na perna, você vai ter vermelhidão, você vai ter calor na perna, a sua perna provavelmente fique mais inchada do que a outra e você tá vendo que sua perna não tá com esses sinais. Outra coisa, tempo de enchimento capilar, você aperta a perna e solta, a coloração da sua pele volta ao normal em 3 segundos aproximadamente, não demora para voltar, revelando algum problema capilar venoso, por exemplo. Então, se você não bota o pensamento para fora, o que é que eu estou pensando que eu tenho nessa crise? Você não vai, você vai ficar suscetível a ser governado pelo medo que um profissional de saúde vai te colocar. Então, o segundo ponto que você precisa entender é que a emergência não é tratamento. Quando você vai para uma emergência médica, eles não fazem vamos chamar de uma elucidação diagnóstica. Eles não vão investigar você, eles vão investigar a sua coluna. E o grande problema de investigar a sua coluna é que ao investigar a sua coluna com a ressonância, com a tomografia, eles vão encontrar alterações. As alterações já estavam aí antes de você ter a crise. Sua hérnia de disco já estava aí, seu abaulamento, sua degeneração. Porque esses nomes feios que vêm nas ressonâncias magnéticas são alterações comuns para a idade, gente. A partir dos 20 anos a gente começa a ter degeneração discal. E à medida que a idade vai avançando, essa degeneração, esse abaulamento, essa hérnia vai acontecendo. É natural, como se fosse um envelhecimento. É esperado de uma pessoa de 52 anos o quê? Que a face já tenha perdido um pouco de colágeno, que a testa já esteja mais enrugada, que os cabelos já possam estar grisalhos. E de uma senhora de 70 anos, de um senhor de 80 anos, é esperado que o cabelo já esteja branco. Então, na ressonância magnética, é isso que acontece. O que é esperado que apareça numa ressonância de uma pessoa com 40 anos, com 60 anos? Com 50, com 70 anos. É esperado todas essas alterações. E por elas já estarem ali, antes de você ter a crise, elas não são fortes o suficiente para dizer por que dói. Então, bota uma coisa em sua cabeça aí. A ressonância, ela não vai te dizer por que está doendo. Ela vai excluir condições graves. E muitas vezes ela é desnecessária, porque quando o paciente recebe a ressonância e vê que não tem câncer, infecção, tuberculose, fratura, enfim, ele não fica mais tranquilo porque não tem algo grave. Ele fica mais encucado ainda porque, meu Deus, ainda não descobrimos por que está doendo. Então deixa eu te falar uma outra coisa, a dor crônica, ela é o diagnóstico. Não há o que se descobrir para saber por que você tem dor crônica, para só então você receber um tratamento adequado, entende? Então vou traduzir um pouquinho mais para você, deixar mais didático. Existe uma crença social que fala o seguinte, você só vai receber tratamento se você tiver um diagnóstico. Seu tratamento só vai ser adequado se sua avaliação te der um diagnóstico. Isso é uma puta mentira. Por quê? Porque hoje a gente trabalha
na literatura científica, ela preconiza que a gente trabalhe num modelo transdiagnóstico, numa abordagem biopsicossocial, numa abordagem inativa, tá? Então, o que acontece nisso aí? O modelo transdiagnóstico visa identificar as características do que o paciente sente para abordar pontualmente essas características. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Um paciente, para ter um diagnóstico muito comum, que a gente chama de radiculopatia, precisa ter alguns critérios. Por exemplo, quando eu inclino a cabeça para o lado da dor, aumenta a dor. Quando eu faço um teste de distração da cabeça, suspendendo a cabeça do paciente no sentido cefálico para o teto, eu tenho que aliviar a dor, né? A rotação para o lado da dor ela é limitada em até 60 graus. E o teste de tensão do nervo do braço é positivo. Então, por exemplo, existem vários pacientes que vão chegar com dor cervical irradiada para o braço, com dor lombar irradiada para a perna, com dor no glúteo, com dor na virilha, enfim, que não vão ter essas 4 características. Vão ter 2, vai ter 1, vai ter 3, não vai ter as 4. E aí, por isso, ela não tem um diagnóstico de radiculopatia? Verdade, ela não tem um diagnóstico, porque para ter o diagnóstico, ela precisa ter essas características, na dor cervical, por exemplo. Logo, eu não vou tratar essa paciente porque o diagnóstico não foi fechado? Não. Eu vou tratar as características que eu encontrei. Eu vou tratar a limitação para inclinar. Eu vou tratar a rotação limitada. Eu vou tratar a neurodinâmica do nervo que está aprisionado, que a gente constata no exame físico. Entende? Eu não vou esperar fechar um diagnóstico para tratar o que o paciente sente, porque eu não trato o rótulo. Rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Então, eu estou, por exemplo, aqui com a proteína. Aqui é o rótulo dessa proteína. Nesse rótulo, ela vai me dizer que em 40 gramas do produto, eu vou encontrar 24 gramas de proteína e 9 de carboidrato. Dos 9 de carboidrato, 5,7 de açúcares. Então, olha só o que eu estou te dizendo aqui. O diagnóstico é um rótulo. Ele não foi feito para você. Então, a dor crônica não tem o que você descobrir para você tratar adequadamente, entende? Por que é importante saber isso? Porque quando você entende isso, você sai do comportamento de medo, evitação, para o comportamento de enfrentamento. E os pacientes que vão mais rápido para esse comportamento de enfrentamento se recuperam mais rápido. Um outro dado que é muito importante é o paciente que ele toma anti-inflamatório versus o que ele não toma, o paciente que não toma anti-inflamatório se recupera mais rápido. O paciente que faz ressonância e o que não faz ressonância, o paciente que não faz ressonância se recupera mais rápido. Mas, Caio, por que os anti-inflamatórios? Por que a ressonância magnética, que seria para nos investigar, retardam o nosso diagnóstico? Eu vou te explicar aqui de uma forma muito simples. O paciente retarda o diagnóstico porque o anti-inflamatório atrasa a recuperação do tecido. Então, por exemplo, nessa coluna aqui, didaticamente, eu vou pegar para te mostrar. Vamos supor que você tem essa hérnia de disco que está aqui nesse pontinho vermelho, tá? Esse pontinho vermelho é o disco que está abaulado e gerou a hérnia, que está comprimindo esse pontinho amarelo que é o nervo. Esse nervo desce aqui pela frente da coxa, vai na virilha e vai para frente, pela frente do quadril, vai na virilha e desce na frente da coxa até o joelho. Esse nervo é o femoral. Então, surge um paciente com a dor lombar irradiada para virilha, testículo, coxa e muita dor no joelho. Por ele ter muita dor no joelho, o que é que esse paciente faz, pessoal? Esse paciente ele vai num cirurgião de joelho, num especialista em joelho. Por quê? Porque ele acha que o problema está no joelho, mas não está. Aí ele faz uma série de outras ressonâncias e encontra problemas no joelho, porque, mais uma vez, os problemas encontrados nas ressonâncias magnéticas são esperados para a idade e não explicativos para a dor que você sente. Logo, esse paciente fica mais encucado, mais preocupado, com mais medo, mais ansioso, vai para os movimentos com mais catastrofização, vai para os movimentos com mais tensão muscular. Portanto, eles propagam e prolongam a dor.
O comportamento propaga a dor, prolonga a dor. O comportamento ele gera dor. Tudo mediado pelas alterações neurobiológicas, endócrinas e imunológicas que acontecem com isso aqui que a gente está fazendo. Conversa, informação. A informação que foi dada para você foi amedrontadora e não encorajadora. Você tem na sua cabeça, por exemplo, será que estou com medo de ter um câncer? Estou com medo de ter uma trombose? Estou com medo de ter uma infecção? Estou com medo de morrer? Eu já atendi pacientes em crise de coluna, chorando de dor, dizendo, meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais essa dor. O paciente até que teve ideação suicida. Tamanha era a percepção de dor excruciante que o paciente tinha. Então, na crise, a emergência não vai fazer isso com você. Isso o que, Caio? Investigar a sua vida. A emergência vai investigar a sua estrutura. E por investigar a sua estrutura, vai achar alterações para a idade, normais para a sua idade, e vão justificar a sua dor através disso. Porque eles não são treinados nesse modelo que a gente chama biopsicossocial, nesse modelo transdiagnóstico. Eles são treinados no modelo patoanatômico, cinesiopatológico, onde para você ter dor, você tem que ter uma doença, uma lesão ou alguma alteração na coluna para justificá-la. E nem toda dor tem justificativa plausível como uma hérnia, como um abaulamento, como uma degeneração. A dor é definida como experiência sensorial e emocional associada a uma lesão real ou potencial. Veja só que linda a sua definição. Associada a lesão real ou potencial. Então, só pela potencialidade de você ter uma lesão, o cérebro ativa uma estrutura chamada amígdala. A amígdala detecta a ameaça circunstancial e essa detecção de ameaça produz a sua dor. Gênese, manutenção e perpetuação da dor. Só por uma ameaça potencial. E para a ameaça ser potencial, basta você ter uma informação equivocada, uma informação nociva, que aumente seu medo, que aumente o seu comportamento de evitação. Tá fazendo sentido até aí? Bom, uma outra coisa que é milagrosa são as chamadas injeções de corticoides. Então, muitos pacientes utilizam aí dexametasona, diprospan e outros correlatos. E aí eles escutam que essas medicações vão durar 3 semanas em seu organismo. Elas de fato vão durar 3 semanas. Mas essas medicações, elas não têm GPS para ir direto no seu receptor de dor. Elas vão agir em várias áreas do seu corpo, em vários sistemas orgânicos por 3 semanas. Então tem paciente que toma um corticoide e, meu Deus, estou sem dor. E vive tomando corticoide por 3 meses, ficando sem dor por 3 meses, e do nada o corticoide começa a parar de fazer efeito. E aí você começa a ter os colaterais do uso prolongado de corticoide, né? Que a gente já sabe quais são. Então, e aí você vai precisando trocar as medicações para manter o mesmo efeito, até que nenhuma medicação faz efeito e até que a própria medicação começa a ser um estimulador nocivo para o seu sistema nervoso, fazendo com que o sistema nervoso comece a se preocupar muito com comorbidade, com as comorbidades geradas pelo uso excessivo de medicação e se torne ineficiente no controle da dor. Porque sim, quanto mais comorbidade você tiver, mais ineficiente será o seu corpo para controlar a dor. Caio, e como eu torno o meu corpo eficiente para controlar a dor? Fazendo exercício. Só que não é calçar o tênis verde cana e andar na praça do seu bairro. Não é calçar o tênisinho verde cana, comprar na Centauro um tênisinho básico para andar na orla. O exercício físico para controle da intensidade da dor, ele precisa ser calculado, ele precisa ser dosado, ele precisa ser personalizado para a situação que o paciente se encontra. Por exemplo, tem uma característica muito importante de pacientes que têm crise, que a gente chama de preferência direcional. Isto é, existe um movimento específico, uma posição específica que a gente encontra que alivia os sintomas do paciente por 3, 4 horas e a gente coloca esse movimento por 3 a 7 dias e esse paciente começa a melhorar a intensidade da dor ao fazer esses movimentos. Então, se o paciente em crise tiver essa característica,
Ele não vai melhorar com nenhum remédio, com nenhum procedimento invasivo, com nenhum bloqueio, nem com cirurgia, porque é só o movimento que vai destravar aquela articulação, entende? Por exemplo, o paciente em crise, ele se desespera porque ele tem vários compromissos que ele precisa arcar e ele, por exemplo, não quer ficar afastado pelo INSS. E se a gente tiver atestado do trabalho por 14 dias, salvo engano, ou 15 dias, o trabalho te afasta pelo INSS. E aí, esse paciente, ele diz, eu não quero ter dor porque amanhã eu tenho tal compromisso. Infelizmente, o comportamento da dor é esse aqui, ó. Percebe? O comportamento da dor é ondulatório. Tá vendo, pessoal? Ondulatório. Então, ele tem picos e vales. Picos e vales. Picos e vales. Quando o paciente estiver num pico, ele não vai querer fazer nada, porque ele acha que o movimento machuca. Só que na dor crônica, o movimento trata. Se você está sentindo dor durante o movimento, é porque não estão executando o movimento da maneira adequada para você. Se você está piorando depois do movimento, é porque o movimento não está personalizado para a sua situação. Então, quando você sente dor, é porque isso aí já ia acontecer, mesmo você se movimentando ou mesmo você sentado assistindo Netflix. Entende? Aí eu brinco com meus pacientes, você não vai trocar o sofá porque você sentiu dor na coluna no sofá assistindo Netflix, né? Você não vai trocar o sofá. Por que você quer trocar a cadeira de escritório, travesseiro, colchão? Cara, não é o colchão, não é o travesseiro, não é seu tênis, não é sua cadeira, não é seu sofá, não é muito menos sua televisão, também não é sua postura. É isso aqui que eu tô te falando. O comportamento da dor, ele vai oscilar como se fosse um eletrocardiograma. E quando você estiver no pico, você precisa fazer o que a gente orienta, mesmo com a dor. Apesar da dor, para o modelo mental do seu cérebro trocar o botão de liga de medo e evitação pelo botão de liga de enfrentamento. Saca? Então, quando você estiver oscilando para o vale da dor, você vai achar, meu Deus, parece que eu nunca tive nenhum problema na coluna, nenhum problema no joelho, no ombro, no quadril, na ATM, na cabeça. Não tô sentindo nada. Aí você vai querer exagerar. Tá errado também. Porque o movimento é calculado para você em quantidade, dose, frequência, em períodos. E a gente usa uma estratégia que a gente chama de periodização. Ciclos de intensidade alta, ciclos de intensidade moderada, ciclos de intensidade alta, ciclos de intensidade leve. Essa periodização da prescrição de exercício de forma ondulatória é o que vai fazer com que esse paciente consiga se movimentar gradativamente. Agora, não é da noite para o dia. Você não pode esperar que fez 2 sessões, não teve resultado, abandona o tratamento. Você não pode ouvir orientação de outro profissional. Eu, como fisioterapeuta, eu nunca vou dizer para você pare o remédio. Eu não estudei remédio. O médico, ele não pode dizer para você pare a fisioterapia. Porque é só o fisioterapeuta que estudou aquilo. Se o fisioterapeuta está fazendo aquilo, é porque você precisa daquilo, pelo menos em teoria, né? Se for um fisioterapeuta capacitado. Porque se for um fisioterapeuta qualquer, ele realmente pode comprometer todo o seu trabalho. E aí a gente dá razão para os ortopedistas, não façam fisioterapia mesmo. Porque tem tanto profissional incompetente que mexe no paciente, o paciente piora, piora, piora. E aí fica dando essa explicação que eu estou te dando aqui, para justificar. Não, você já ia piorar. Mentira. Lembra daquela característica de preferência direcional? Por exemplo, o fisioterapeuta pode ter prescrito um movimento errado para você. O instrutor de pilates, o educador físico, enfim. Assim como os remédios que o seu médico pediu, pode ter sido errados. Por quê? Porque na emergência você não vai encontrar um especialista nisso. Você vai encontrar um plantonista que está ali dando um pau para ganhar seu dinheiro. Geralmente você vai num pronto atendimento de ortopedia e aí você precisa de um especialista em coluna, quem está lá é um especialista em tornozelo, que é um ortopedista geral, claro, antes, né? Ortopedista e traumatologista primeiro, para depois se subespecializar em cirurgia de tornozelo, não em reabilitação de tornozelo. E essa é a diferença crucial. Quando você está em crise de coluna, irradiada para a perna ou não, irradiada para o braço ou não, pescoço e por aí vai, a cirurgia é indicada em 4% dos casos. Para a cirurgia ser indicada, você precisa ter sinais muito claros.
sinais muito claros. Fica na ponta do pé e equilibra. Você consegue? Não desequilibre muito. Então segure em alguma coisa e tenta ficar na ponta do pé. Ah, conseguiu agora? Pois é, você não perdeu a força da ponta do pé. Ah, eu não consigo ficar no pé direito. Tá bom, fica no calcanhar agora. Levanta a ponta do pé. Massa, você consegue? Portanto, você não perdeu a força de dorsiflexão, que é o movimento do tornozelo que tira a ponta do pé do chão e fica apoiado no calcanhar. Você não está tendo falseio no joelho com risco de queda o tempo todo. Você não está segurando uma xícara e a xícara caindo de sua mão o tempo todo. Não é mesmo? Você não perdeu força de preensão palmar. Então não perdeu força, não perdeu sensibilidade, não tem incontinência urinária ou fecal, não sofreu trauma, queda ou acidente que justifica o aparecimento do sintoma, da dor, né? Não tem febre junto com a dor. Não está perdendo peso sem motivo. Qual o sinal de coisa grave, de problema ruim que você tem? Nenhum. Você tem um problema mecânico que você precisa esquecer essa ideia. Meu Deus, é inflamatório. Quanto anti-inflamatório você já não tomou? Quanto corticoide você já não tomou? E não menos importante, o último ponto, o terceiro e último ponto que a gente quer falar para você, além de reforçar que a emergência não é o lugar do seu tratamento, é que quando a gente vai para as diretrizes científicas, por exemplo, hoje eu abri aqui o American College of Physicians. O que é isso? O Colégio Americano de Medicina. Na recomendação da diretriz de prática clínica para dores de coluna, da Associação Americana, do Colégio Americano de Medicina, a recomendação para First Line Care, que é a primeira linha de cuidado, né, o padrão ouro de tratamento, é exercício. Fisioterapia baseada em exercício. Não a fisioterapia que te deita numa maca e bota agulhinha. Não a fisioterapia que te deita numa maca e fica fazendo terapia manual, massagem, liberação ventosa. Não a fisioterapia que te coloca numa maca, liga vários aparelhos em você, coloca ozônio, faz injetável. Não é essa a fisioterapia. É a fisioterapia musculoesquelética, baseada em evidência científica, que vai ter recomendações de exercícios específicos para você, em doses personalizadas para você. E essa fisioterapia, você sabe a diferença quando você começa a fazer. Essa fisioterapia ela é versátil, ela se adapta à fase do tratamento que você tiver. Se você estiver na fase de controle da dor, os movimentos vão ser para controle de dor. Se você estiver na fase de otimização funcional, os movimentos vão ser para recuperar as tarefas que você não estava conseguindo fazer. Se você estiver na fase de controle de movimento, esses exercícios vão te desafiar todo o seu aparelho musculoso, todo o seu aparelho locomotor, para que você tenha um nível de aptidão física muito maior do que quando você chegou na crise. Né? Se estiver na fase de recuperação da função, esses movimentos vão fazer com que você tenha convicção que todas as direções de movimento que você faz não estão mais provocando dor, estão livres, como o seu cotovelo, ó, dobrando e esticando. Tenta dobrar e esticar o cotovelo aí. Você sente alguma coisa? Não, né? Então você só sente o movimento, dobrar e esticar. Agora seu pescoço roda para um lado e para o outro, inclina para um lado e para o outro, olha para cima, olha para baixo, sua lombar desvia para o lado em pé, desvia para o outro, dobra para frente, vai lá no chão, mão no bumbum e dobra para trás, faz o círculo de Soleil. Você sente alguma coisa? Ah, no pescoço você sente, na lombar você sente, no quadril você sente, no joelho você sente? Pois é, o movimento não está livre, completo e sem dor. Então existem várias fases no processo de reabilitação que fazem você identificar se o fisioterapeuta que está tratando a sua dor, ele tem competência técnica para estar ali. Porque hoje o fisioterapeuta sai da faculdade, pessoal, achando que sabe tratar dor. E cara, eu vou te dizer que eu aprendi a tratar dor nos últimos 5 anos. Eu tenho 10 anos de carreira. Há 5 anos atrás, eu fazia essa fisioterapia aí que vocês conhecem, essa fisioterapia comum, essa fisioterapia obsoleta. Quando os pacientes melhoravam na minha mão, era a história natural que estava melhorando eles, não eram minhas técnicas. Eu já piorei muito paciente quando fazia esse tipo de fisioterapia. E eu não tinha ideia de tudo isso que eu falei aqui com vocês. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, respeite o processo. O processo é uma oscilação natural. Você vai ter dor, ela vai voltar e por isso você precisa diferenciar se o tratamento que você está fazendo ensina você a se tratar sem depender da gente ou se o tratamento que você está fazendo
faz com que você dependa de nós como terapeutas, né? Se você vê que para fazer as coisas que você faz na fisioterapia, você sempre depende do profissional, tem alguma coisa errada. E provavelmente você não vai melhorar. E eu sinto muito por não ser portador de boas notícias. É importante entender também que esse tipo de fisioterapia que a gente pratica, a fisioterapia musculoesquelética, se o profissional for bom, ele não vai atender plano de saúde. Porque se ele for bom, vai chover paciente para ele. E ele vai conseguir cobrar valores, acima da média do mercado. E aí você pode vir naquele modelo de ortopedia, né? Vai fazer 10 sessões, vai fazer 20 sessões. E não é assim que funciona. Só quem vai determinar a quantidade de sessão é o fisioterapeuta, não o médico, não a guia do seu plano de saúde. Então, muitas vezes o paciente chega para mim, o médico passou 20 sessões e aqui ele só faz 12. Muitas vezes o paciente chega para mim, o médico passou 40, 60, 30 sessões, chega aqui ele só faz 8. Às vezes o paciente chega para mim com a guia 10 sessões e eu sei que 10 sessões não vai servir para nada para aquele caso, que o paciente vai precisar fazer 24 comigo, né? Ficar 6 meses seguidos vindo semanalmente. Então, cada caso é um caso. E por mais que você acredite que é caro esse tipo de tratamento, no final do processo, quando o seu problema está controlado e você está com autonomia para não precisar mais voltar para a fisioterapia, para não precisar mais ir para outro profissional, porque você sabe qual é o seu problema, você entendeu como o seu problema funciona, o que fazer para evitar que ele volte, quais são os fatores irritativos, quais são os fatores aliviadores, qual é o programa de manutenção que você não depende do terapeuta para fazer. Quando você entende tudo isso, você vê, caramba, eu poderia ter pago o dobro para esse cara, porque valeu demais a pena aprender tudo isso sobre o problema que eu tenho. Então, eu espero que esse vídeo traga algum nível de consciência para você entender que nem toda crise de coluna é grave, para você entender que você precisa trocar o comportamento de evitação pelo de enfrentamento na maioria das vezes, mas também para você entender que nenhum vídeo que você assiste aqui no meu canal substitui a consulta de um profissional. Porque essas informações, por mais que elas sejam valiosas, elas são gerais. Elas não são específicas para a sua condição. Então, a gente já teve paciente com problemas de quadril que via os vídeos, fazia as recomendações de um colega que é muito forte aqui no canal, né, no YouTube, e fazia tudo que ele pedia, assistia os vídeos do problema que ele tinha e piorou sensivelmente. Quando ele chegou em mim que eu avaliei, caramba, tudo que era para ele fazer para melhorar era ao contrário do que ele via nos vídeos. Então, por mais que essas informações te ajudem, elas não substituem uma consulta. Porque você pode ter particularidades não contempladas pelas informações aqui. No geral, eu espero que esse vídeo traga só consciência para você entender o que é um tratamento de verdade, o que é um tratamento de mentira e simplesmente começar a jornada de recuperação dessa crise sem ser governado pelo medo que os médicos colocam, que os fisioterapeutas posturais, biomecânicos, pilateiros, RPGistas, osteopatas, quiropraxistas, acupunturistas colocam em você. Porque cada profissional que você vai, você recebe um rótulo diagnóstico diferente. E aí, no final das contas, você fica mais confuso. Para trazer clareza mental de que, muitas vezes, o médico vai falar uma coisa, o fisioterapeuta vai falar outra, e ninguém está certo. Quem está certo é você, porque você precisa ouvir o que o seu corpo fala ao reproduzir o tratamento dos colegas. Quando você reproduz o do médico e melhora, beleza, segue o médico. Mas quando você reproduz o do fisioterapeuta e o médico está falando o contrário, e o do fisioterapeuta que te melhorou, não é porque o fisioterapeuta falou o que você vai fazer, é porque você está ouvindo o seu corpo está gostando do que você está fazendo. Só entenda que esse gostando do que a gente está fazendo não é rápido. Existem pacientes que só vão melhorar lá para a 6ª, 8ª semana. Existem pacientes que só vão melhorar lá na 12ª, na 16ª semana. E ainda assim, esses pacientes, quando forem expostos à recuperação da função para, por exemplo, voltar a fazer caminhada, voltar a pedalar, voltar a jogar futebol, voltar a carregar neto no colo, vão recidivar. Porque estão evoluindo plenamente e quando a gente submete ao teste, que é o preditor de alta, né? Será que essa paciente aguenta correr agora? Vai correr nesse volume. Faz esse exercício combinado para ver se o corpo está aguentando mesmo, se eu posso te dar alta. O paciente vai lá e recidiva.
E que bom que você recidivou durante o nosso tratamento, porque aí a gente ajusta todas as doses, as cargas, o tempo de recuperação e faz com que você volte para o que você mais gosta de fazer com segurança, tá bom? Não seja refém da sua crise. Procure o tratamento adequado e nunca se esqueça, movimento é vida. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações necessárias, tanto para você que é paciente, seguidor, ou para você que é fisioterapeuta, que é profissional da saúde e quer se capacitar dentro da nossa metodologia. Tá tudo aqui na descrição, todas as redes sociais. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui e sinalizar aqui no Instagram, aqui em cima, ó, as notificações, ativar as notificações. Porque o algoritmo só está entregando nosso conteúdo para 3% da nossa base de seguidores e provavelmente tudo que a gente está postando você não está assistindo, tá bom? Encaminha esse vídeo para quem sofre com dor na coluna, para quem está morrendo aí em crise, para quem está acreditando que só vai resolver com cirurgia. Quem sabe a gente ajuda essa pessoa aí com um simples encaminhamento desse vídeo, tá bom? Grande abraço, pessoal. O movimento é vida. Muito obrigado pela audiência.